Quinta para sexta-feira, estamos aqui hoje para fazer a nossa gravação especial da madrugada. Hoje com chuvinha, né? Com um dia gostoso, com chuva, um barulhinho gostoso da chuva, né? E vamos falar um pouco hoje sobre a nossa, linguagem, das 5 linguagens do amor. Semana passada eu tinha feito, qual é a maior das 5 linguagens do amor, explicando por que o tempo de qualidade no amor ele é tão importante. Porque sem tempo de qualidade, as demais linguagens do amor elas não podem se estabelecer. Só com a presença do tempo de qualidade é que as demais 4 linguagens do amor elas podem estar presentes no relacionamento. E hoje, pessoal, eu vou aprofundar um pouco o nosso tema, para falar das 5 linguagens do amor no autismo, tá? Que é um dos temas de pesquisa no meu momento, tá? Que eu tenho aprofundado bastante, que eu tenho buscado algum destaque nesse assunto. E aí estamos aqui nós, dia 7 de abril de 2023, fazendo então essa análise aqui sobre as 5 linguagens do amor no autismo. Como é característica nossa, a gente grava esses momentos sempre de quinta para sexta-feira, porque dentro da teoria da psicanálise junguiana, nós estamos no momento arquetípico do amor, do encontro entre Dionísio e Afrodite, de que ocorre teoricamente no arquétipo da quinta para sexta-feira. E, aproveitando aqui então esse momento de conexão amorosa e nos dirigindo a vocês como inspirados aos moldes de Hermes, que era nada mais do que o mensageiro, do escritor, do professor, um arquétipo daquele que produz e traz o conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouco dessa neurodiversidade. Então a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é o símbolo da neurodiversidade, que é um símbolo do infinito, colorido. Então a neurodiversidade ela não está presente somente no autismo, mas ela está presente em outras pessoas que de alguma maneira estrutural, de alguma maneira pessoal, acabam estabelecendo o seu modo de pensar, de viver e de se relacionar de maneiras por vezes diferentes daquelas estabelecidas como regra para os neurotípicos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estejam erradas, apenas quer dizer que elas tenham, ou que elas têm, alguma outra forma de pensar que as leve a construir a sua forma de sentir, de ter afeto, de se relacionar de maneira um pouco diferente daquela que é esperada nos padrões neurotípicos. Então a gente tem, com certeza, a grande maioria da população neurotípica, ela espera e busca uma determinada forma de relacionamento amoroso. Só que quando a gente começa a olhar para o universo neurodiverso, da neurodiversidade, a gente vai vendo que, mesmo nas pessoas neurotípicas, a gente vai encontrar diferenças nas formas de amar. E aí que é o nosso papel aqui, de dizer que sim, é possível a gente amar de maneiras diferentes, sem aquelas que sejam as pré-concebidas. E quanto mais a gente conseguir estabelecer a nossa felicidade e buscar as melhores maneiras que a gente tenha para amar de maneira diferente, mais será a tendência da gente se sentir mais satisfeito, mais feliz, mais realizado. Então esse é o nosso papel aqui, ao falar, nós já temos 4 livros falando sobre amores sustentáveis, já estamos indo para o 5º livro, e hoje eu trago essa contribuição aqui, para falar um pouco dessa questão da linguagem do amor no autismo. Isso me chama muita atenção, tá, pessoal? Porque eu, em setembro do ano passado, tive meu diagnóstico, tá? A partir de alguma desconfiança de certas características que eu tinha e que levaram realmente a confirmar que eu estava dentro de um padrão neurodiverso, que eu realmente, ao fazer os testes todos, eu fui confirmado que eu tinha um autismo leve. E daí surgiu meu interesse em tentar desmistificar um pouco isso e tentar também contribuir para que outras pessoas que porventura também são, que são pessoas com autismo leve,
e que não foram diagnosticadas quando eram crianças, né? Então são adultos tardios que possam encontrar aqui, né, algumas respostas para alguns dilemas que vivem, principalmente nos relacionamentos afetivos, tá? Porque uma das coisas mais características, né, das pessoas com autismo tardio, com diagnóstico tardio, é essa dificuldade de interação social, tá? Isso é uma coisa muito característica. Então, gente, quando a gente está falando desse assunto, né, a gente lembra que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, tá? Então ele, né, diz respeito a essas várias possibilidades. Então aqui, né, eu já faço até um disclaimer no começo do artigo, dizendo que eu não pretendo colocar as pessoas com autismo numa caixinha, tá? Dizer que todas elas são assim, tá? Eu estou fazendo uma análise empírico-teórica, né? Então, a partir de um ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista empírico das minhas próprias experiências. E não estou tentando categorizar todas as pessoas com autismo dentro desta maneira de se expressar amorosamente, né? Mas tentando demonstrar como dentro de um aspecto teórico e de um aspecto empírico e prático das minhas experiências, como isso acontece. Nós temos que sempre lembrar, né, que o símbolo do quebra-cabeça ele nos leva a essas várias possibilidades que a neurodiversidade traz, tá? Lembrando que os últimos estudos indicam que cerca de 1000 genes, tá? 1000 genes têm relação com o autismo, tá, pessoal? Então é uma coisa muito ampla. E também vários fatores ambientais que podem contribuir para a ocorrência do autismo, tá? Então, assim, não é uma coisa simples, não é um tema esgotado. E daí que eu já faço o disclaimer para dizer, olha, a gente vai tentar trabalhar aqui de um ponto de vista que é o que eu consigo atingir, tentando contribuir. Então, aquilo que não serve para você, né, aquilo que, não é assim, né, eu sou uma pessoa com autismo, mas não é assim. Então eu peço que você desconsidere, né? Que você não fique presa tanto na rigidez, que é uma das características das pessoas com autismo, mas que leve a coisa assim, fale, não, isso não se aplica a mim, então vamos para a próxima, né? E aí, gente, nós vamos trabalhar então agora com as 5 linguagens do amor, tá? E começando pela principal, que é o tempo de qualidade, tá? Eu acho que o tempo de qualidade para uma pessoa com autismo, ele também é essencial, como ele é para qualquer pessoa neurotípica, tá? Isso não muda. Então, né, a pessoa com autismo ela tem uma necessidade de estabelecer um relacionamento onde o tempo de qualidade seja importante e seja bem expresso. Por quê? Porque uma pessoa com autismo ela tende a ter menor interação social, né? Ela tende a ter um pouco menos de contato com as pessoas. Então, com aquelas pessoas que ela tem, né, aquele vínculo de suporte, com certeza ela quer manter com aquelas pessoas o maior tempo de qualidade possível, né? Porque são aquelas pessoas com as quais ela se relaciona mais, né? Então, ela leva em consideração isso e ela quer que esse tempo de qualidade seja muito bom, tá? Aí olhando agora para o lado da companhia, né, da parceria, de quem está com a pessoa com autismo, algumas dicas, tá, pessoal, que eu acho que melhoram o tempo de qualidade no amor, tá? Estou falando aqui da parte amorosa da coisa, que podem ser levadas em consideração se você quer construir um relacionamento com a pessoa com autismo e que esse relacionamento tenha mais sucesso, né, que ele possa ter maior qualidade e o maior tempo de qualidade, que é o que importa, né? Então a primeira coisa é a seguinte, né? Procure compartilhar ambientes calmos, tranquilos, sem muita gente ou com barulhos excessivos. Uma das características essenciais das pessoas com autismo é que elas têm, né, uma sensibilidade, uma percepção maior sensorial às coisas. Então assim, ela não vai estar confortável para, né, estabelecer um momento romântico com você se tiver um excesso de barulho. Para você, às vezes, aquilo não é um excesso de barulho. Mas lembre-se que ela tem, talvez, um pouco mais de percepção do que você. Então, para ela, aquilo vai ser muito. E ao ser muito, né, aquilo vai incomodar.
e vai tirar ela do momento de relaxamento, do momento romântico, do momento de interação. Então ela, sabe, sempre você tem que olhar e ver assim, pra mim tá bom aqui o barulho, mas e pra você? Eu acho que isso é importante. A questão da iluminação, essencial, tá, pessoal? Aqueles locais com um monte de luz branca, excesso de luz, não são locais legais para uma pessoa com autismo que tem sensibilidade, né? Percepção, né, sensorial aguçada, então vai incomodar. E ali também não vai rolar uma coisa boa, né? Entendeu? Então essas coisas têm que ser pensadas, né? Com muita gente, né? Claro, se é um ambiente com muita gente, mas tem espaço, né? As pessoas não precisam ficar lá se encostando ou passando calor, né? Todo mundo ali com calor, pessoas se esbarrando. Tudo bem, eu acho que até é possível, né? Desde que a pessoa com autismo consiga criar lá um ambiente de tranquilidade para ela, um ambiente de conforto, né? Por isso que geralmente você vê uma pessoa com autismo num show, ela pode estar em algum dos cantos ali, no lugar onde não tem tanta gente, né? Ela vai procurar algum lugar que ela consiga ter um pouco mais de conforto, né? Então assim, ela tá ali para escutar um show, então aquilo para ela não é barulho, tá, pessoal? Então, diferenciar barulho excessivo de, por exemplo, você tá lá buscando um show que você gosta, né? É bem diferente essas coisas, tá? Então, ambientes calmos, tranquilos, sem muita gente ou barulhos em excesso, tá? Colaboram muito para a interação. Então você vai perceber que a interação ela rola muito melhor nesses ambientes, tá? Do que no ambiente conturbado. Pouca luz, música tranquila, né? Privacidade. Criarão momentos muito legais, tá? Porque aí você vai conseguir ter todo o foco da pessoa, né? Ela vai estar com todas as suas percepções voltadas a você, que é uma coisa muito presente, né? Quando você está com uma pessoa com autismo e ela está interessada em você, ela está focada em você, né? Você é importante para ela, então ela vai estar toda focada em você, ela vai estar te percebendo, ela vai estar querendo você, ela vai estar conectada a você, porque isso é uma característica das pessoas com autismo. Então é algo importante que, né, se permita que ela tenha um ambiente tranquilo para que isso aconteça. Com relação a restrições alimentares, por exemplo, isso é uma coisa importante, né? Lembre-se que também uma questão das percepções é o paladar, né? Então, a gente está falando de percepções, olha, está falando de, né, audição, visão, paladar e vamos falar do tato daqui a pouco. Então sempre é mais aflorado nas pessoas com autismo a percepção. Por quê? Uma das teorias dizem que essas pessoas, né, elas nascem como todas as outras com uma quantidade muito grande de sinapses, né, de neurônios. Só que enquanto nas pessoas, né, neurotípicas esses neurônios são eliminados, os excessos são eliminados, nas pessoas com autismo eles permanecem em certos locais do cérebro. E por isso que eles, né, criam uma neurodiversidade, eles ampliam certas percepções sensoriais pela quantidade de neurônios que ali permanecem. Uma das coisas que acontece muito em relação às percepções e restrições alimentares, né, é a questão do sabor, do gosto, da textura, tá? Então entenda que isso não vamos dizer, não é uma frescura. Isso é algo que é ressaltado para a pessoa. Então assim, procure harmonizar os seus gostos com o seu amor autista, né? Procure verificar os alimentos que ele consegue, ela consegue se alimentar, que são parte da rotina, do padrão estabelecido. Se é uma pessoa adulta, ela já sabe muito bem o que ela, né? Quais são os limites alimentares dela e ela com certeza tem uma rotina alimentar muito limitada. Entenda isso não como uma frescura, mas como um fato dela ter uma percepção, né, do paladar acentuado e que limita as possibilidades dela. Outra coisa que eu acho importante, tá? Que é assim, quando você tem que falar alguma coisa, né, tenta ser mais direta, mais direto, tenta dirigir as coisas com mais clareza, mais objetividade. Porque, às vezes, né, discussões desnecessárias, elas acabam, né, gerando mais estresse na relação. Se você vai falar com uma questão mais direta, mais objetiva, né, mas o que precisa ser pontuado de uma maneira sem dar muitas voltas, né,
você permite que a pessoa entenda e que possa interagir com você com um tempo de qualidade melhor. Né? Porque se você ficar muito ali, se você não falar, ou se você não trazer a questão, ele não vai perceber. Essa é uma questão. Né? Ele não vai perceber. Então, assim, isso pode prejudicar o tempo de qualidade. Porque às vezes o tempo de qualidade, para a pessoa com autismo, que ela não está percebendo aquilo que está acontecendo para você, então para ela o tempo de qualidade está bom. Mas às vezes para você não está. Né? Então precisa ser mais. A comunicação precisa ser mais direta aqui, para ir ajustando o tempo de qualidade, para que aquele tempo de qualidade realmente seja, né, satisfatório para ambos. Eu acho que isso que é legal a gente, né, pensar nesse assunto. Aí outra dica para melhorar o tempo de qualidade, né, nessa linguagem do amor é assim: procure contornar rigores e rotinas, tá? Porque uma pessoa com autismo ela tem rigores, rigidez e certas rotinas estabelecidas. Então, com certeza ela gosta de ir nos mesmos lugares, comer as mesmas coisas, né? Fazer as mesmas coisas. Porque aquilo são rotinas que deram certo para ela, geraram prazer, né? E permitiram que ela tivesse tempo de qualidade ao fazer aquelas rotinas. Então, né, quando você quer trazer algo novo, você tem que procurar demonstrar que aquele novo, né, que aquela outra proposta de tempo de qualidade pode também ser divertido, pode ser interessante, pode ser relaxante, pode ser agradável, que você quer fazer aquilo com ela, que aquilo é importante, que você quer compartilhar aquilo com ela. Então aquilo pode ser algo que realmente, né, está nos seus desejos, né, e que ela pode gostar. Então, trazendo para esse lado racional, tá, você consegue contornar essa rigidez inconsciente, essas rotinas inconscientes que por vezes são estabelecidas porque a pessoa encontrou um conforto ali, né? Então ela tem um conforto em fazer aquelas coisas. Mas, pô, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, peraí, ó, vamos lá tentar, ver se vai ser legal, ver se você gosta. Se você não gostar, a gente não faz mais. Se você gostar, a gente coloca na rotina. Então, acho que assim é legal, tá? Essa é uma forma de construir tempo de qualidade quando a gente está falando em relacionamentos com pessoas com autismo, tá? Agora vamos falar da questão de outra linguagem do amor, que já não é a principal tempo de qualidade, mas é outra que é a questão da linguagem dos presentes, né? Dar presentes. Então vamos entender o seguinte. Em regra, tá, pessoal? Em regra, para uma pessoa com autismo, presentes não são importantes. Coisas materiais não são importantes, tá? Salvo se estiverem no hiperfoco dela. Tá? Então, hiperfocos podem ser entendidos como, né, obsessões, né, concentração em algo, né, vamos dizer assim, manias. Então, assim, por exemplo, se a pessoa está lá, hiperfocada em pedalar, em ciclismo, tá? Se você der alguma coisa para ela de presente que tem relação com ciclismo, com certeza ela vai adorar. Agora, se você der um perfume para ela, tá? E ela tá lá na onda do ciclismo, tá pedalando, tá entendendo como é que funciona e tal, você dá um perfume para ela. Ela vai falar, tá, obrigado. E aí você vai falar, poxa, mas você não gostou? Não é que ela não gostou, tá? É que por vezes ela tá tão ligada com a questão do pedal, tá no hiperfoco do pedal, que para ela o que tá vindo ali não tem muito sentido naquele momento, né? Agora, se você der lá alguma coisa de pedal para ela, nossa, ela vai adorar, vai ficar falando daquilo o tempo todo. E muitas vezes também, quando ela vai te dar um presente, né, a pessoa com autismo está no hiperfoco, ela vai dar um presente relacionado ao hiperfoco que ela está vivendo, que ela está entendendo. Aí ela vai falar para você o que tem aquilo, qual é a relação, o que aquilo significa, e ela vai querer te explicar. Então tem isso, tá, muito ligado em relação à linguagem de dar os presentes. Não é algo importante, tá? Não é algo principal para uma pessoa com autismo, é algo bem secundário, mas uma vez que isso seja uma necessidade sua, você tem que entender
que ela só vai atuar nesse espaço, né, onde esteja o hiperfoco da pessoa. Se não está no hiperfoco, provavelmente ela vai, obrigado, tal, mas não vai ser importante para ela e você pode ficar, às vezes, com alguma frustração. A pessoa não gosta de mim, sei lá, mas não é por aí, tá? A gente tem que entender o que está acontecendo ali, porque nessa neurodiversidade, né, se você quer acertar, você tem que entender o hiperfoco. Qual que é o hiperfoco que está rolando ali? Ou os hiperfocos que a pessoa tem, né? O ideal, quando a gente fala de autismo de alto desempenho, é uma pessoa com vários hiperfocos, com várias possibilidades. Então, se ela tem vários hiperfocos, se você dá um presente em algum do hiperfoco, né, ela vai gostar. Ou ela vai te dar um presente que tem relação com algum dos hiperfocos dela. E aí você tem que entender por que ela está te dando aquilo. Às vezes não é do seu interesse também receber aquilo, mas você está ganhando algo porque está no hiperfoco dela, tá? Por exemplo, a pessoa gosta de charuto, ela está no hiperfoco de charuto, ela vai te dar um charuto. Aí você fala, pô, mas o que eu quero com o charuto? Ela fala, mas é o hiperfoco que ela tá, entendeu? Aí tem que entender e ver também como transformar aquilo talvez num tempo de qualidade, né? A gente vai lá, né? Vai experimentar o charuto, entender toda a lógica que tem aquilo, entender toda a ritualística que tem aquilo e poder curtir, às vezes, né? Mesmo você não sendo algo do teu interesse, mas isso realmente é algo que tem que entender como é que funciona, tá, pessoal? Essa neurodiversidade. Com relação ao toque físico, que é outra linguagem do amor, eu acho que é o seguinte, quando você está relacionando com uma pessoa com autismo, eu vou falando aqui de adulto, tá? Não de criança. Criança é diferente a lógica aqui. A gente está falando de adultos, né? Autismo leve ou moderado, tá? Você está tendo um relacionamento com uma pessoa, né? Com autismo. Existe uma chave liga e desliga em relação ao toque físico muito clara, tá? Muito clara, muito específica. Que é assim, se ele está lá no hiperfoco intelectual fazendo alguma coisa, trabalho, né? Ou atividade, aquele é um momento que o toque físico não rola, tá? Porque a pessoa está ali concentrada, ela está, né, hiperfocada naquilo. Então não tem espaço ali para toque físico, tá? Você vai chegar ali até, né, falar um oi, encontrar com a pessoa, né, dar um beijinho e tal, ok. Mas não vai rolar ficar ali em contato com a pessoa, tá? Ela vai falar com você, ó, não, tal, ela não vai gostar, ou às vezes ela nem vai ligar, né? E se você tá, aí vem o outro lado, se você tá esperando um contato físico, um carinho nesses momentos, não vai rolar. E aí você vai falar, nossa, mas que pessoa fria. Mas não é que a pessoa é fria. É que dentro das rotinas, dos padrões, das expectativas, né? Aquele momento não é o momento para isso, tá? Tem que entender como é que funciona a neurodiversidade aqui, senão não rola, tá? Se você não entender, não vai rolar. Aí você tem que entender como é que rola, como é que se estrutura, como é que... Assim, tá, aquele momento não é o momento propício. O legal é você conversar sobre os momentos que são propícios, né? Que momentos que são propícios para o toque físico, né? Momento que está assistindo um filme junto, né? Faz um carinho. Ou o momento que senta ali, né? No momento ali depois da janta para bater um papo. É o momento do carinho, tá? Então assim, tudo isso tem os seus momentos, né? Então tem que entender que se a pessoa está muito no hiperfoco ali, provavelmente ela está se desconectando das questões materiais, tá? E ela está muito focada naquilo ali. Isso é uma característica das pessoas com autismo. Tanto que o hiperfoco, ele pode ser tanto um problema quanto uma dádiva, né? Quando a gente fala em autismo de alto desempenho, a gente está falando do uso dirigido do hiperfoco para a gente atingir a chamada hiperdotação, que é o uso, né, qualificado do hiperfoco. Você transformar aquilo numa grande qualidade sua e você fazer aquilo gerar frutos para você. Então tem que entender isso, tá? Tem que estar muito claro isso em relação ao toque físico. Então acho que é importante combinar, né? Como é que isso vai funcionar, né? Ter uma rotina, é naqueles momentos assim que pode, né? Tá mais próximo, tá? Aí, com relação palavras de afirmação, tá? Que é outra da linguagem do amor. Aqui, pessoal, eu posso dizer para vocês que é um mata-burro, que ele, né? Não sei se vocês lembram,
Na minha infância tinha isso, ia no sítio, tinha na entrada do sítio, assim, uma valeta com os pauzinhos na frente, assim, né? Que o carro conseguia passar, mas se o burro, a vaca, o cavalo fosse passar ali, ele morria, né? Porque ele quebrava a pata. Então é o chamado mata-burro. O mata-burro é o que pode acabar com a relação. Aqui sim, tá, pessoal? Assim, uma das linguagens, das 5 linguagens do amor que é falha, tá? Que é falha com relação às pessoas do autismo é em relação às palavras de afirmação, tá? Por quê? Primeiro, você vai entender que isso, se está fora do hiperfoco, não faz sentido, tá? A pessoa com autismo ficar fazendo palavras de afirmação, tá? Não tem muito sentido. Se está no hiperfoco, né? Ok, aí a pessoa, você está no hiperfoco dela, ela vai falar bastante coisa para você, né? Ela vai ter uma conexão. Ok. Só que aí tem um reverso da coisa, tá? Que é as palavras de, né? Não de afirmação, mas de reprovação. Porque quando você ativa alguns gatilhos, tá? De frustração, de contrariedade, que quebram a rotina, que quebram, né? Aquele equilíbrio, você pode entrar numa discussão, numa DR, e porventura você vai enfrentar o sincericídio, tá? Que é característico das pessoas com autismo. Que muitas vezes, por uma dificuldade de empatia, vão acabar falando coisas que não deviam, ressaltando coisas que não deviam, cutucando feridas que não deveriam ter sido cutucadas, né? E isso acaba acontecendo, tá, pessoal? Eu acho que aqui é um dos grandes pontos falhos. Então, se você é daquelas pessoas que leva as coisas ao pé da letra, né? Qualquer coisa que é dito para você, você se ofende terrivelmente. Provavelmente, se você tiver um relacionamento com uma pessoa com autismo, você não vai durar muito tempo nesse relacionamento. Porque na primeira DR, na primeira discussão, se você, né, entrar muito nesse assunto, entrar muito nessas coisas, você vai ficar trocando ofensas, né? Ou trocando coisas que não devem ser ditas. Nem vou falar ofensas, vou falar coisas que não devem ser ditas, né? Não é nem ofender o outro. É tocar em pontos falhos da pessoa, né? Cobrar lógica em certas coisas que são, né, que são delicadas. Então, pessoal, o que eu recomendo, tá? Que eu acho que é salutar. Evitar essas discussões sem sentido. Quando começar uma discussão que não tem muito sentido, já para, né? Já vai fazer outra coisa, tá? Porque tem uma coisa também, sabe, pessoal? Apesar de ter todo esse aspecto da dificuldade de ter a empatia comunicativa, né? A interação social é uma das maiores dificuldades das pessoas com autismo. Nas falhas de comunicação, quando as coisas são faladas excessivamente, a pessoa não percebe a gravidade de certas falas, tá? E depois ela também esquece aquilo, porque para ela não foi nada sério, né? Para ela aquilo não foi ofensivo, para ela só foi o seguinte: olha, eu falei umas verdades que precisavam ser faladas. E esse é um grande problema, porque essa dificuldade de empatia, dificuldade de entender, né, do efeito que certas palavras podem causar nas outras pessoas. E isso está presente, né, gente? E isso é uma das coisas que dificulta muito a interação social das pessoas com autismo. Isso é uma coisa... É o mata-burro padrão, tá? Daí que eu chamo a atenção de vocês para isso. Aí, muitas vezes, também, as pessoas esperam palavras de afirmação. E uma pessoa com autismo não vai ver muito sentido, né, em trazer essas palavras de afirmação, né? Porque às vezes a pessoa com autismo, ela já tem outras trocas com a pessoa, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa com autismo, ela tem o próximo da linguagem do amor muito delimitada, muito característica, né? Que é os atos de serviço.
E às vezes ela foca tanto nos atos de serviço ou no tempo de qualidade, né, que ela acaba deixando de lado, né, essa questão das palavras de afirmação. E tem pessoas que precisam disso, que entendem que o amor depende da fala, né, de dizer que gosta, de elogiar, né, de demonstrar aquele carinho. Mas por vezes, tá, você não vai encontrar isso numa pessoa com autismo. Então essa é uma linguagem que a gente pode falar assim, olha, as pessoas com autismo aqui vai ter problema, né? Vai ter algum déficit, tá? Maior ou menor, mas vai ter. Aprender a lidar com isso é importante, né? Eu acho que aprender a como é que você leva em conta, né, essas coisas. Como é que você se estrutura também em relação a isso? Se você leva as palavras tão a sério, né, isso vai ser um problema para você nos relacionamentos com pessoas com autismo, tá? Agora, por fim, né, a linguagem do amor, que é os atos de serviço, eu acho que é uma coisa bem presente, tá, nos relacionamentos das pessoas com autismo, tá? Então, assim, quando a pessoa tá afim de você, ela gosta, você tá no hiperfoco dela, ela quer se dedicar, ela quer te agradar de alguma maneira, ela quer fazer coisas para você, tá? Então você vai encontrar nas pessoas com autismo, né, pessoas que realmente querem, né, fazer tudo pela outra. Eu conheço uma pessoa, né, que ela cozinha, que ela lava, e que ela cuida, ela faz todas as coisas para a pessoa. E veja, é um homem. Não estou falando que é uma mulher fazendo isso, tá já, né, aí, né, rotulando. Não, é um homem fazendo isso. Ele gosta tanto da parceira dele que ele, né, quer fazer tudo para ela. E isso é algo que dá um prazer para ele fazer isso, tá? Porque ele sente que é um ato de serviço que ele faz, né, que ele se sente muito feliz fazendo isso, tá, pessoal? Então veja, é uma linguagem do amor. É uma forma até objetiva de você demonstrar conexão. Muitas vezes ela é feita até para compensar essa falha comunicacional, né? É uma forma de demonstrar amor objetiva que é mais fácil para uma pessoa com autismo do que a comunicação em si, a demonstração comunicativa do amor, né? Então, às vezes é mais difícil para a pessoa, né? Voltar à linguagem anterior aqui. Falar palavras de afirmação, falar que gosta, falar que, né? É mais difícil para a pessoa do que pegar e lá fazer uma coisa para a pessoa. Fazer uma coisa, né? Vai lá, né? Lava a louça para a pessoa, né? Faz alguma coisa para a pessoa, porque você está se comunicando, você está trazendo uma linguagem do amor ali que é diferente da linguagem de se falar, de trazer uma palavra de afirmação, e muitas vezes ela denota muito mais esforço do que a pessoa simplesmente chegar a falar uma coisa, né? Uma das características, por exemplo, de outra população totalmente diferente da pessoa com autismo, tá? São os psicopatas. Os psicopatas, eles têm a habilidade de falar o que a pessoa quer ouvir. Então, os psicopatas, eles conseguem trabalhar muito nessa questão da linguagem, né, nas palavras de afirmação. Eles falam exatamente o que a pessoa quer ouvir, que é o ponto falho, é o contrário, né? O ponto falho quando você está com uma pessoa com autismo, que ela não vai falar o que você quer ouvir e, por vezes, vai falar o que você não quer ouvir, né? Então, veja, às vezes você vai cair na lábia de um psicopata, porque ele vai falar, vai te enrolar, vai falar o que você quer ouvir. E quando a pessoa, se você chegar perante uma pessoa com autismo, que ela vai te falar algumas coisas que você não gosta, você já fala, não, essa pessoa eu não quero. Entendeu? Então é mais fácil você cair na mão do psicopata do que você permanecer com a pessoa com autismo. Olha que interessante isso. E aí é que é o contrário, você não vai ver um psicopata fazendo algo por você. Ele não vai fazer. Se ele fizer, ele está escamoteando alguma coisa que ele quer na sequência. Já quando você vai estar com uma pessoa com autismo, se ela tiver afim, ela tiver gostando, se ela vai fazer atos de serviço para você, porque ela gosta de você. E ela acha que isso é uma demonstração, e ela não espera nada em troca. Então vejo como é muito interessante que, por vezes, né, às vezes a gente dá valor às coisas erradas, né, aos amores errados, né, e isso é uma característica da insustentabilidade amorosa. Quando a gente não sabe reconhecer coisas que, por vezes, né, você tem falhas numa linguagem, mas você tem, né, apreço em outra linguagem, né?
a questão do toque físico também, né? Às vezes pode pensar, não, a pessoa é muito fria. Não, não é que ela é muito fria. É que ela tem uma forma que precisa ser, né, combinada para daquela rotina de como a coisa, né, os momentos que o toque tem que acontecer, tá? Então são coisas importantes. Tempo de qualidade é algo essencial, tá? Eu vejo que é uma das coisas muito importantes, tá? Porque como as interações, né, para as pessoas com autismo ter uma interação social menor, quando elas têm aquelas pessoas importantes, elas querem que com aquelas pessoas o tempo de qualidade seja maximizado. Elas querem poder, aquilo que elas, né, para uma pessoa neurotípica que tem aí, que convive com 300 pessoas ao mesmo tempo, por vezes uma pessoa com autismo vai conviver com 2, 3 pessoas, mas ela quer que com aquelas 2, 3 pessoas aquilo seja muito bom, seja muito especial. Então vejo como é diferente as coisas, né? Como as coisas às vezes podem ser observadas por um outro ponto de vista e a gente chegar à conclusão que às vezes em certos, né, tipos de relacionamentos, um relacionamento com a pessoa com autismo, você pode ter uma qualidade amorosa muito grande, claro, desde que você saiba lidar com os pontos falhos, né? Tudo tem, gente, eu acho que tudo no universo, né? Você tem ganhos e perdas. Essa é a grande característica quando a gente fala de psicanálise. É assim, é o princípio da realidade, tá? Você vai ganhar aqui, você vai perder aqui. Aí as escolhas que você faz em relação a essas situações é que delimitam as possibilidades do que você pode ter nessas situações. Tá? Eu acho que isso que é maturidade amorosa, né? Entender, saber lidar com, né, com as limitações, com as possibilidades, com as concessões necessárias, né? Saber trabalhar com as frustrações, porque construir um relacionamento é isso. Né? Concessões recíprocas, construir tempo de qualidade, construir resultados, construir conexões, construir, né, positividades a dois. Isto é um amor sustentável. Essa é a característica do amor sustentável. Então por aqui vocês podem tirar, né? Eu acho que é a experimentação a partir daí. Espero ter atingido, né, um nível de profundidade em relação a essa análise. Se você gostou, peço a gentileza que você compartilhe, que a gente consiga levar isso a mais pessoas com autismo e mais pessoas que se relacionam com pessoas com autismo. A gente sabe que existe aí, pessoal, 1% da população possui autismo e que existe, né, assim, um contingente muito grande de pessoas adultas que devido, né, à falta de informação, à falta de serviços públicos de qualidade na época, não foram possíveis de serem diagnosticadas e não tiveram acompanhamento. São os tais dos sobreviventes. Pessoas que cresceram, acabaram, né, se virando para atingir uma condição satisfatória na vida, mas que têm ainda dificuldades e que, porventura, uma vez que saibam, né, que têm o seu devido diagnóstico, podem começar não só a revisar o passado, sentir um alívio, né, pelas coisas que passaram, pelas coisas que não foram satisfatórias, mas também reconstruir o futuro, né? Criar novos espaços de qualidade, novos, né, um conforto existencial diferenciado a partir daquele momento. Essa é uma das nossas premissas aqui de pesquisa, de trabalho, tá bom, pessoal? Eu sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.